você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Hoje o nosso assunto é violência sexual. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui o psicólogo Getúlio Sérgio Souza Pinto. Ele é do Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual do Hospital das Clínicas, o UCAM. Doutor Sérgio, obrigado por sua presença aqui na GV News. O que é o Programa de Atendimento às Vítimas de Violência? Como é que ele funciona? Boa tarde, Roberto. O Programa de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual, ele é originalmente um programa de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, que surge de um convênio, de apoio mútuo entre a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde do Estado de Saúde e a Universidade Federal do Espírito Santo. Esse programa, ele já tem uma longa estrada, Ele surge ali na segunda metade da década de 90 e passou por inúmeras transformações, modulações, reformulações, esteve a ponto de não existir mais, depois recuperou sua força. E é um programa que integra o serviço de atendimento especializado a vítimas de violência sexual. Esse serviço, ele tem a prerrogativa de prestar atendimento 24 horas para as vítimas de violência sexual, fornecendo a medicação profilática de DST/AIDS e contracepção de emergência, que deve ocorrer até 72 horas após a violência sexual. Além disso, o PAVIVES, aí ele vai entrar ofertando essa parte do serviço, oferta o atendimento psicossocial, que seja atendimento com assistente social e comigo, psicólogo, durante um período que protocolarmente é de 6 meses, podendo ser estendido por mais 6 meses, e que visa dar acompanhamento médico, além de mim, psicólogo, além da assistente social, temos a ginecologista do ambulatório de ginecologia do UCAM, e nesse sentido presta-se esse atendimento durante 6 meses, justamente para acompanhar todos os agravos que podem ser decorrentes dessa violência. Em caso de gravidez, por exemplo, desejado que a justiça determine, porque só a justiça pode determinar, a interrupção da gravidez também é feito lá. Então, a interrupção da gravidez é feita no campo, mas há uma pequena questão. Não há necessidade de tramitação jurídica para a liberação, não. Há apenas a necessidade de que a vítima se apresente como tal e assuma o ônus pela veracidade dos fatos, uma vez que há a presunção de inocência da vítima. Apesar disso já estar meio que implícito, desde o Código Penal, foi mais especificamente normatizado por uma norma técnica do Ministério da Saúde em 2005, em que há expressa orientação de que não há necessidade de apresentação do BO. Quer dizer, se você quiser interromper a gravidez e for vítima de violência, pode? Você vai até o serviço. Claro que esse processo não é tão simples quanto parece, E outra coisa que eu acho importantíssimo frisar, o foco do atendimento é acessar essa vítima em 72 horas, porque até 72 horas a gente consegue fazer a contracepção de emergência. E o que eu posso dizer é que até o momento a gente tem conseguido com muito êxito atravessar essa vítima, chegar até essa vítima nessas 72 horas. Então, o caso da interrupção de gravidez ela é um último caso, mas existe um processo a ser construído, um processo dentro do hospital que passa por pareceres e por uma série de atendimentos que visam dar esse acolhimento para a vítima, a partir dessas perspectivas legais que estão sendo colocadas. Recentemente, uma adolescente lá no Rio de Janeiro foi vítima de uma violência sexual, um estupro coletivo, um caso de grande repercussão nacional e internacional. Há poucos dias também foi noticiado um caso em Brasília também de uma outra menina que também foi violentada, por várias pessoas, por vários homens, entre aspas. E aqui no Espírito Santo, esses casos também acontecem, nesses casos de estupro coletivo? Estupro coletivo. Sim, ocorre. Na verdade, é uma realidade que, até pelos dados do IPEA e por outros dados, de prospecção, ou dados de abrangência nacional, observa a existência desses casos. Não é incomum que haja um processo de
que dope-se, né, essas meninas, e que há em festas específicas uma série de homens, como se disse, entre aspas, cometam esse tipo de violência, que é uma das mais atrozes que a gente pode ver, né, dentro desse campo, mesmo desse campo que já é tão atroz, que é o campo da violência sexual. Quer dizer, o senhor atende essas vítimas, né, de várias idades, né? Não atende só menores, né? Sim. São vítimas de todo o espectro aí de idade. Como é que elas chegam ao consultório? Olha, eu posso dizer que eu tenho experiência com outras áreas tão difíceis. Eu não sei se eu vi umas pacientes chegarem com tanto desamparo e desesperança como eu vejo nesse campo, né? Se é preciso ter bem claro o quão devastador pode ser a violência sexual, mesmo as mais sutis, né? Que a gente conversava antes, Roberto. Existe algo que é da ordem... Quando o ser humano ele toma posse da própria sexualidade, é algo importantíssimo na composição do sujeito, né? E está ligado, basicamente, à produção do seu consentimento com o mundo, à produção dos seus códigos éticos, né? De como você lida com o mundo. E quando uma pessoa é objetificada perversamente, que é o caso da violência sexual, no desejo de outrem, o que a gente tem, via de regra, é um processo devastador em termos emocionais, né? Toda sorte de quadros psicopatológicos a gente consegue... recebe na nossa clínica, né? A gente recebe lá no nosso atendimento. A gente recebe desde a transtorno de humor, né? Pessoas com depressões complicadíssimas, né? O mais comum, até que a literatura traz, é o transtorno de estresse pós-traumático, que é altamente sofrível para a vítima, né? Em que você vê muito presente a revivescência daquelas sensações traumáticas em momentos totalmente inoportunos, né, no sono, ou a pessoa entra em quadros de total despersonalização por muito sofrimento, né? Então, esse é o quadro que a gente costuma receber, né? Uhum. E como é que se recupera essa pessoa? Então, o trabalho psicológico, ele tem, né, esse papel essencial de, num primeiro momento, contribuir para que a vítima possa modular esse extremo sofrimento, para que ela possa, né, até para que possa haver o atendimento psicoterápico. Em alguns casos, é sempre uma clínica ampliada, é sempre uma clínica em que vários olhares técnicos vão, né, estar juntos tentando contribuir no processo de cuidado, e dentro dessa perspectiva, algumas vezes lança-se mão do olhar psiquiátrico para contribuir quando necessário é. Mas eu acho que o mais importante é dar espaço de acolhimento e elaboração desse sofrimento, né? Em um espaço técnico de elaboração. Porque é diferente, por exemplo, de um monte de gente ficar perguntando: o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um espaço, de um dispositivo que seja capaz de contribuir para que as pessoas elaborem aquelas memórias e de todo aquele pesar possam construir vias de produção de si que deem conta desse sofrimento. E ela precisa dar conta desse sofrimento, né? Porque essas marcas, elas são eternas não só no plano psicológico, mas são eternas também no plano, muitas vezes, físico, né? E uma coisa que a gente sempre verifica, e é uma coisa que eu queria conversar com o senhor, é sobre isso. Quer dizer, a pessoa chega devastada e muitas vezes culpabilizada. Quer dizer, a sociedade, a gente viu no caso da menina lá do Rio, de Brasília, a sociedade culpa a vítima pelo ocorrido. Quer dizer, como é que o senhor vê essa cultura do estupro e essa discussão sobre esse fato, levando em conta que a pessoa que sofreu estupro não pode sequer participar desse debate, ela não tem forças nem para se defender. Eu acho importante essa última parte da sua fala, e eu faço até uma ressalva aqui, que vou falar nesse momento dessa cultura de estupro de um local de estudioso, né? Um local de quem estuda e de quem trabalha na área. Não me arvoro falar de forma protagonista disso, né? É o que você muito bem colocou. Eu acho que é importante que a gente ouça essas mulheres, que elas possam dizer, essas mulheres, as vítimas de um modo geral. Apesar de, deixo aqui registrado que, pelos dados do IPEA, 88,5% dos casos são de mulheres, e pelos nossos dados, eu digo que 95% são mulheres. Então, eu acho que é importante que as mulheres falem sobre essa cultura. Mas, agora falando um pouco desse local de estudioso do tema, né,
esse termo cultura do estupro, ele emerge basicamente na década de 70, né, na pauta feminista, e ele é importantíssimo porque ele acessa um pequeno detalhe, mas que não é um detalhe. Esses conteúdos morais, esses conteúdos culturais, eles estão ligados a certas vivências, não está descolado. Então, a partir do momento em que você naturaliza uma relação de violência, é provável que essa relação de violência ela ocorra na sociedade, ela apareça como comportamento, né? Porque muitas das vezes observa-se a figura cometendo estupro achando que é a coisa mais normal do mundo. De onde vem essa normalização, se não de um arcabouço moral que dá conta de permitir esse sujeito de agir como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo? E o interessante é que isso não é construído na sociedade da noite para o dia, né? Por muitos anos, né, por séculos, a perspectiva que existia em todos os campos é de que uma mulher é um objeto do homem, assim como a terra, assim como qualquer outra coisa, e antes de buscar um pouco atrás, século XVII, XVIII, mesmo no campo científico, né, quando surgem os primeiros anatomistas e tal, a perspectiva que se tinha era o isomorfismo sexual. O que é isso? O sexo feminino não existe, né? O que existe é o homem, a mulher é um negativo do homem. E como negativo do homem é sempre um ser imperfeito, sendo um ser imperfeito, perfeitamente objetificável dentro da lógica colocada, né? O que chama de patriarcalismo. E uma coisa que é interessante colocar é que o interessante de falar em termos de cultura, né, uma cultura do estupro, é pensar que, de alguma forma, apesar do homem ser o maior beneficiário dessa cultura e da mulher, né, a maior prejudicada com essa cultura, às vezes observamos mulheres com essas perspectivas. Então, há uma luta a ser feita no campo cultural, sim, uma luta que precisa reverter esses conteúdos ético-morais que colocam a mulher como um objeto do homem, para que justamente a gente possa compor uma nova vivência, uma nova relação entre as pessoas que não vá por esse caminho. E o que é o estupro? Quer dizer, o que é o estupro? A gente tem uma discussão, né, de que eu quero, você não quer, mas eu quero e eu vou fazer assim mesmo, e isso é estupro. Isso é estupro. Eu acho interessante que a lei, inclusive, já deu conta disso, né? É engraçado a gente pensar que a lei, às vezes, é a coisa mais atrasada que a gente tem no país, mas nessa seara, a lei ela já deu conta, né, a partir desde 2009, as principais mudanças que a gente teve nos instrumentos legais que a gente teve vieram a partir de 2009, e hoje é bem específico. Qualquer ato libidinoso, sem consentimento, ele é considerado estupro. Então, isso é bom deixar bem claro, porque não se precisa necessariamente da coerção física, né? Se houve o ato libidinoso sem consentimento da vítima, daí já se coloca a questão do estupro. Então, eu acho que é bom deixar bem claro isso. Porque, às vezes, a pessoa estava dormindo, mas veio até aqui, bebeu um monte e veio parar na minha cama. Amém, cara. Se ela estava dormindo, você durma também, né? Espera um outro dia, toma um café junto e vamos ver o que acontece, né? É possível. O fato de a gente tem, no Rio de Janeiro, tem o trem, no metrô tem o vagão das mulheres, e as mulheres reclamam muito do assédio sexual em transporte coletivo, né? Seres humanos de mau coração que vão para esses ambientes públicos ficar se aproveitando, né, das pessoas, né, mães, trabalhadoras, pessoas que estão tentando sobreviver como todo mundo, estudando, e o cara vai para lá para fazer isso. Isso não é considerado estupro, isso é considerado assédio sexual. Quer dizer, mas do ponto de vista da lei já poderia ser considerado. É uma pergunta boa, né? É uma pergunta boa, assim, de certa forma, sim, né? É uma violência sexual. Se o ato libidinoso não consentido, se a mulher está segurando numa barra, querendo ir para casa, e tem um maluco que encosta atrás dela e fica se aproveitando, né, do seu prazer e não do dela, quer dizer, isso um delegado mais bem intencionado, digamos assim, pode considerar violência sexual. Pode considerar uma violência sexual. Sim, não é da ordem da violência sexual, não há consentimento, há um ato libidinoso que satisfaz essencialmente o desejo de outrem, a despeito da vontade de um. Então, para mim, configura-se sim o ato de violência sexual. Né? É claro que assim, deixando bem claro que os limites da discussão legal... Aí é o delegado, o promotor, o advogado e o juiz. Né? Mas nós podemos avisar a esses, entre aspas, malandros, que eles estão
estão sob olho, né? Nós estamos olhando. Há uma linha tênue aí que pode acabar, eles podem acabar se dando muito mal. Muito mal. E assim esperamos. E assim esperamos. Agora, o que uma vítima deve fazer para poder ter acesso a esse serviço e como é que a gente pode orientar quem está nos assistindo a buscar esses atendimentos que estão sendo disponibilizados para essas vítimas? Eu acho assim, é importantíssimo, eu acho que tem um imperativo inicial, busque ajuda, né, assim, e um outro imperativo, que essas coisas assim, são sempre coletivas, né, você sempre tem alguém que sabe, alguém que não sabe, quem está perto que sabe, ajuda a pessoa a buscar ajuda, porque, segundo dados do IPEA, a gente já tem um número alarmante, né, que em 2014, 47.600, se eu não me engano, posso estar errando mais ou menos, da ordem dos 47 mil, e presume-se que isso é 10 a 35% somente dos casos. Então a gente pode botar aí que tem uma quantidade incomensurável de casos que não chegam a ser notificados, que não chegam a ser vistos, né, pelo sistema de garantia de direito, ou seja, pelo sistema socioassistencial, pela rede socioassistencial. Então busque ajuda. No caso do Pavives, o programa é porta aberta. Ela não precisa ir na polícia antes, porque muitas vezes tem essa preocupação, e é perfeitamente compreensível, ainda mais se considerarmos alguns contextos mais violentos e coisa e tal, é importante buscar ajuda. Então, o Pavives é porta aberta, ela pode ir de 8 a 5 todos os dias, né? E 24 horas ela vai ter aquele atendimento emergencial, mas de 8 a 5 todos os dias ela pode ir, que ela será atendida. E daí tem que se sempre ponderar caso a caso quais serão os outros mecanismos. Mas dentro do sistema de garantia de direito temos as delegacias de mulher, né? As delegacias gerais, de um modo geral, as delegacias da infância e juventude, que são pontos onde pode se acessar, né, acessar esse cuidado, porque muitas vezes tem que se lançar a mão disso, porque o contexto ele é gerador de violência e a pessoa não pode retornar para o contexto dela. Né? Lá no Pavives a gente tem, além de mim, psicólogo, tem assistente social, e essa interação visa dar conta, por exemplo, desse contexto social, né, e às vezes as medidas que precisam ser tomadas para resguardar a integridade dessa pessoa que está sofrendo essa contexto de violência. Eu vou dar um exemplo aqui, uma pergunta. Se tem uma mulher que sofreu uma violência sexual em 2010, por exemplo, ela nunca contou para ninguém, ficou na dela, tal, mas isso obviamente faz um mal, corrói e tal. Se ela quiser ir ao Pavives para ter uma conversa, um atendimento, ela pode? Pode. Aí depois, eu entendo o Sistema Único de Saúde como um sistema único. Então, onde a demanda bater, ela precisa ser acolhida. Ela vai ser acolhida. É claro que, a depender do caso, pode ser que ela seja encaminhada para um outro programa que vá dar continuidade ou vá fazer o acompanhamento da forma mais efetiva e mais apropriada para o caso, né? Mas pode sim ir ao Pavives, deve ir ao Pavives, né? Mesmo, mas não é agudo, aconteceu há não sei quantos anos, para que eu vou parar no hospital? Não, onde você parar, colega, onde você parar, a gente tem que abraçar e dar porque é isso, muitas das vezes a pessoa está desamparada, ela não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer, então o ponto que ela bater, a gente tem que dar esse acolhimento. Isso é uma violência muito forte, né? De repente desorienta a pessoa, completa a pessoa. E acontece muito também, às vezes, de algumas violências que passam em branco e depois de um tempo ela emerge, né? Esse sofrimento emerge. Eu já tive pacientes dessa ordem, né? Sofreu a violência às vezes 15 anos atrás e de repente por algum elemento da vida que mudou, algum novo quadro, isso emerge com uma força como se tivesse ocorrido ontem, né? Então, a gente tem esses dados, né? Os dados tem um número X de mulheres que são reconhecidamente vítimas de violência e um número Y que se entende que é enormemente maior do que esse X de mulheres que sofreram violência, mas que não buscaram o atendimento. Então, nesse momento de discussão, a ideia é verbalize, que ela bote para fora, busque algum mecanismo para que a gente, primeiro, tenha as estatísticas reais e você tenha o atendimento que você merece. E possa intervir, às vezes, quebrando um ciclo de violência. Às vezes a pessoa está sofrendo violência diariamente e precisa de uma intervenção enérgica do sistema de garantia de direitos. Né? E aí essa intervenção vai ensejar movimentações enérgicas, né? Movimentações mais drásticas, no sentido de romper mesmo com a violência e responsabilizar os culpados. Né? O senhor me deu um exemplo ainda agora que a gente estava conversando e que eu achei interessante. Quer dizer, um casal vai a um hotel, como é que é mesmo esse exemplo? O exemplo sobre consentimento. Isso, sobre consentimento. O que é consentimento e o que não é? Esse trabalho, às vezes a gente faz em algumas escolas e tal, né? Alguns espaços.
suponhamos que um casal, 30 anos juntos, 15, sei lá, tempo que você querer presumir, se você quiser presumir, sai numa noite romântica e tal, e vai para um motel, né? Teve as preliminares, aquela coisa toda, e num dado momento, por um motivo que não nos cabe ponderar, eu acho importante colocar isso, a mulher resolve que não vai acontecer, não quero, né, alguma coisa, um cheiro que passou e eu não gostei, né? A partir daquele momento ali, se o homem desconsidera esse não e faz sexo, né, há ali uma relação de violência sexual. Né? Há ali uma violência sexual, porque não houve consentimento. O consentimento foi expresso. Houve uma negativa expressa e ela precisa ser definitiva. Eu acho que é aí que vem uma das facetas da discussão da cultura do estupro, que é essa discussão de que sexo é uma relação entre dois sujeitos. Não é? Se você tem uma relação entre sujeito e um objeto, né, em que se viola a condição de sujeito do outro, pode ser a mais sutil que for, ela precisa ser banida da sociedade. Quer dizer, aquela coisa do marido que diz para a mulher, olha, hoje eu quero, isso tem que acabar. Tem que acabar. Eu acho assim, já passou da hora, né? São muitos anos de patriarcalismo, a gente tem que começar a compor outras alianças, outro nível de associação, né, entre os seres humanos, para que de repente a gente possa superar. E tem um dado que é triste, porque se eu for pensar, né, você tem essa relação da violência sexual como a objetificação do outro. Né? Qual é um dado triste? Que 70% das vítimas, pelo menos esses dados de 2014 do IPEA, são crianças e adolescentes. Então você pensa, se 70% são crianças e adolescentes, é porque, de alguma forma, essa condição de objetificação fica ainda mais drástica quando se trata, né, desse público, desse universo. Né? É complicado. A gente tem que continuar conversando muito sobre isso. Né? Falar, debater nas redes sociais, para poder a gente modificar a cabeça, né? Sim. Outra coisa que a gente estava conversando, né, sobre as redes sociais, eu acho que assim, a gente está num liame um pouco delicado, mas que ainda sem muita definição, né, dessas novas formas de se relacionar e de se associar, né? É muito importante, sempre foi muito importante, a presença do outro, né, para meio que intercalar a produção dos nossos códigos morais, né? De alguma forma, a brincadeira que você falou conversando de frente eu posso tomar uma porrada na cara, né? Vamos botar assim. Então, de alguma forma, a internet ela virtualiza o público a tal ponto em que você tem o máximo do público com o máximo do privado, mas sui generis, a pessoa está no privado, ela está sozinha lá, postando coisa, e deixa vazar toda sorte de fascismos, né, de violências e coisa e tal. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente colocou, talvez seja uma ótima oportunidade para que a gente não precise pensar num soco na cara para exercitar a alteridade, exercitar, né, a solidariedade, para que surja uma sensação de comuna mais ontológica, mais virtual, né? Somos todos merecemos, né, o devido respeito das nossas produções de sujeito. Somos todos pessoas de bem, né? Um dia seremos, né? Mas a humanidade precisa melhorar muito ainda. Getúlio, obrigado aí por essa entrevista, esse bate-papo aqui. O Pavives fica lá no UCAM, né? Quer dizer, é só ir no Hospital das Clínicas, né? No Hospital Universitário. Procurar o Pavives, vai ser encaminhado e aí vocês atendem dependendo da necessidade de cada pessoa. Ok. Eu me coloco inteiramente à disposição para posteriores conversas, mas me coloco também à disposição das vítimas, né, e dos familiares, de quem precisar de contribuição nessa seara. Nós estamos lá no CAN sempre que preciso. Pode chegar, o serviço é porta aberta. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Obrigado por assistir GV News Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.